percentuais hoje de jovens que ingressam, né, no ensino regular e que não conseguem terminar nem mesmo o fundamental, dados que saíram recentemente apontam aí para em torno de 80%, que é uma coisa absurda, né? Você está falando de cada 10, 2 vão terminar o ensino médio. Sim. Quer dizer, é um paradoxo no mundo de hoje está se deparando. Eu imagino aí, eu acho que aí você tem que aprofundar um pouquinho mais nessa questão do EJA, porque eu acho que ele realiza um papel fundamental em resgatar essas pessoas, né, que precisam da formação para ingressar no mercado de trabalho, né? Que está cada vez mais exigente. Cada vez, né? E com um perfil cada vez mais diferente, né? Porque o jovem já não é como o jovem da nossa época, né? Eu comecei, veja que coisa, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Sim. Eu falo para as pessoas, eu tenho 40 anos de trabalho já, estou com 51, então, 40 anos já trabalho, nossa, já poderia estar me aposentando já. Justamente. Enfim, eu sei que tem muita lenha para frente, mas eu gostaria que você aprofundasse realmente. Sem dúvida. Se nós falarmos um pouco do contexto já do ensino médio, né, aquele jovem que ele precisa concluir o ensino médio para de repente, né, galgar uma possibilidade de formação técnica superior, nós sabemos da dificuldade desses jovens para concluir. Ora, Lino, pega um pouquinho da sua fala, ora por uma necessidade, por uma escolha, né, de sobrevivência, de subsídio para a família, por que não? Né? A gente sabe da falta de estrutura familiar e tudo mais. Esse jovem ele acaba deixando a educação para a sobrevivência dessa forma. Isso acaba protelando um pouco ao término da sua formação. N fatores, né, possibilitam ou não possibilitam que ele conclua ou que dê sequência nesse contexto. Óbvio, né, que quando nós falamos do ensino médio, principalmente, o ensino médio, por exemplo, né, do governo do estado de São Paulo, né, que hoje o nível de evasão dentro das escolas é altíssimo, né, nós temos, e não adianta eu falar para você, olha, porque vamos manter esse jovem, vamos mantê-lo, por que ele não permanece? Não temos muita, na verdade temos informações, mas é tão vago, tão subjetivo, e na verdade nós não temos como mantê-lo ali, é uma escolha dele, mas é uma escolha que futuramente ele vai ter, né? É como se eu falasse para vocês, por que você não conclui, por que você não dá sequência? O Estado permite isso a você, te dá subsídios, te dá oportunidades, e aí ele opta ali, ele faz algumas escolhas, né, de alguns caminhos que ele precisa decidir naquele momento, e a gente fica nesse cenário. Do ponto de vista, professor, da qualidade de ensino, porque você, quando está dentro da ETEC, aquilo primeiro que, para você já é o aluno que está ali, ele já é um aluno diferenciado, porque ele já tem que prestar um vestibulinho para poder estar ali, ou seja, já é um grupo seletivo. Já é um processo seletivo. Mas do ponto de vista de estruturação pedagógica, eu no passado observava muito a estratégia que teve, por exemplo, do governo do Lula, que agora está presidente de novo, e eu tinha uma certa crítica assim. Eu acho que o governo federal no passado ele priorizou muito a questão de investimento no ensino superior, e aí eu estou aqui colocando uma posição, naturalmente, não sei se concorda, é uma coisa que eu tive uma crítica, eu falei, é muito dinheiro para levar pessoas à universidade, eu sei a importância disso, mas deveria ter investido mais no ensino de base, no investir mais no professor do ensino fundamental. Sim. Esse cara, ele porque eu sou muito encantado com a coisa do ensino, e eu acho que ensinar é encantar as pessoas, né? Então você fazer com que esse jovem, eu fico lembrando das experiências. Eu tive um professor de direito civil, que era aquele cara que ele começava a parar, ele parava e ficava olhando para aquele cara falando, e falava, putz, é isso aí que eu quero. Tem professor que cativa, ele chama, né? Então, assim, não precisa ser todo mundo, o professor Armando lá de Santos, nossa, aquele cara era o máximo. Então, assim, todo mundo precisa ser daquele jeito, mas eu acho que tem que investir na qualidade do professor para que esse aluno se mantenha. Óbvio que a referência de dentro de casa, a gente dá aos filhos olha,
é por aqui o caminho, né? Não é só meritocrático, né, cara? Coisa de criar, não é, cara, sabe? Aqui fica uma crítica, assim, e aqui nós estamos dentro de casas que são casas legislativas, né? Sindicatos fazem lei, estão aí no poder público, tem que também lutar por essa questão do ensino e apoiar pessoas como você, que está dentro de uma instituição de ensino importante, para que o governo possa também priorizar mais esse professor, valorizar cada vez mais o professor. A gente lê muita coisa aí de alunos desrespeitando professores e tal, e nós aqui somos de um tempo diferente dessas questões, assim, não precisa ser do jeito que foi, porque havia uma questão de agressão física realmente naquele período. Eu tinha uma professora de matemática do segundo ano que eu não sabia fazer conta de dividir, ela me orelha. Minha professora tinha uma régua chamada Lurdinha. A régua dela tinha nome, Lurdinha.